A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos aqui sempre louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia, mais uma oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui no canal, lendo a palavra do Senhor, lendo e meditando, fazendo o nosso devocional de leitura a cada dia. Você que vai fazer agora pelo final da tarde, início da noite ou a parte da noite, Deus abençoe a sua vida e que o Senhor engrandeça o seu nome na sua vida para que você seja fortalecido dia após dia pela palavra do Senhor, criando este hábito saudável de ler a Bíblia todos os dias, parar para meditar e também fazer a sua oração ao Senhor. E assim, temos sempre um momento do dia reservado para falar com o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Criador e Salvador, Consolador, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Vamos então hoje dar continuidade ao livro de Jeremias. Já chegamos aos capítulos 10, 11 e 12, que faz parte da nossa agenda e devocional de hoje. Vamos então, irmãos, com a nossa Bíblia na mão, no seu momento reservado do dia, esse exército de leitores da Palavra de Deus vão estar empenhados em concluir a leitura toda da Bíblia esse ano ainda para a glória do nome do Senhor. Já avançamos da metade da Bíblia e breve estaremos chegando ao Novo Testamento. Ainda estamos nos livros do Velho Testamento e estamos nos livros dos profetas. E Jeremias é considerado um dos profetas maiores. Já lemos Isaías e agora estamos em Jeremias. Vamos então à nossa leitura. Deus nos abençoe neste momento e venha falar aos nossos corações o que necessitamos ouvir para a edificação da nossa vida espiritual. Vamos então? Jeremias capítulo 10. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecerem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles, não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Aleluia! Quando o Senhor fica irado, a terra treme, as nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Pelo seu povo, o Senhor Deus fez a terra,
Com a sua sabedoria, ele criou o mundo e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida, não valem nada, são uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia! Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra, a fim de que venham a ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos, as nossas feridas não querem sarar, e nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas. As nossas barracas estão destruídas, e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo. E não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi: as autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Escutem, acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação num país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrige o nosso povo, mas não sejas duro demais. Não nos castigues quando estiveres irado, porque aí acabarias com toda a nossa gente. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país. Capítulo 11. O Senhor Deus me diz: preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. Esta é a aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica, que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras. E tenho continuado a avisar o povo até hoje, mas eles não ouviram nem obedeceram.
Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso eu os castiguei com todos os castigos que são escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Por isso eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quantos são as suas cidades, e para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantas são as ruas da cidade. Jeremias, não orem a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também: o povo que eu amo está praticando mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregadas de belas azeitonas, mas agora, com o estrondo do trovão, eu vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre, porque fizeram o mal e me provocaram, oferecendo sacrifícios a Baal. O Senhor Deus me contou as maldades que meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei ao Senhor assim: ó Senhor Todo-Poderoso, tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Capítulo 12. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso?
Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. O Senhor disse: Abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. O Senhor Deus disse: Agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel, que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor, o Deus vivo. Assim como no passado eles ensinaram ao meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Concluímos aqui a nossa leitura, nosso devocional de hoje. Nós adoramos o Senhor, que sempre tem nos dado a sua palavra a cada dia. Temos, graças a Deus, a liberdade de culto, a liberdade de expressão religiosa, podendo estar assim, tendo em posse a Bíblia Sagrada, podendo ir aos templos adorar o Deus vivo, adorar o Senhor. E nós adoramos a Deus pela oportunidade de ler abertamente a palavra de Deus, para poder guardar a palavra do Senhor no nosso coração.
O Espírito Santo sempre nos fará lembrar o que está escrito a partir do momento que lemos, e no momento necessário ele nos fará recordar, porque é o Senhor que põe palavras em nossa boca para podermos responder a respeito da nossa fé, do nosso credo no Senhor. Oh, meus irmãos, nós adoramos a Deus pela oportunidade que nos é concedida de ver que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Senhor que usou grandes profetas para anunciar o arrependimento ao seu povo. Mas a partir do momento que o povo endureceu os corações e, como diz a palavra do Senhor, viraram as costas para ele, o Senhor tratará com justiça. A justiça do Senhor vai ser feita e foi feita na nação de Israel, nas tribos do reino do norte, e agora seria feita nas tribos do reino do sul, Judá, porque também se desviaram da presença do Senhor. Deixaram de agradar o Deus vivo. Ao contrário, eles começaram, como a Bíblia mesmo diz, eles cortam árvores na floresta, com trabalhos de artista, esculpem essa madeira, colocam pregos, firmam com pregos e os adoram. Eles que não têm vida alguma, eles que não podem andar, têm que ser carregados. Então, meus irmãos, isso é abominável ao Senhor. O Senhor detesta isso, porque a Ele, somente a Ele prestemos culto, somente a Ele honra, glória e louvor. O nosso Deus não aceita dividir a glória do Deus Criador que Ele é com ninguém. O Senhor e somente o Senhor, por ser o Criador dos céus e da terra, Ele é o único e verdadeiro Deus, como é declarado aqui no versículo 10 do capítulo 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Aleluia, glória a Deus. E é esse Rei eterno, esse Deus verdadeiro, esse Deus vivo que estamos aqui anunciando. Aleluia, glória a Deus. Estamos anunciando esse Deus vivo, dono desta palavra viva. Aleluia, que é capaz de transformar os nossos corações, de nos dar nova vida. As coisas velhas são passadas e tudo se faz novo a partir do momento que rendemos nossas vidas nas mãos do Senhor. O reconhecemos como nosso único e verdadeiro Deus e deixamos Ele morar em nossos corações. Oh, que maravilha ter a vida do Deus vivo em nós, para o adorarmos, para o exaltarmos e glorificarmos e estarmos sempre em comunhão com Ele, falando com Ele através da oração e ouvindo a sua palavra através da leitura da Bíblia. Oh, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu andar com Deus, que seja constante, seja perseverante e que você ame ao Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Deus abençoe grandemente. Nós louvamos a Deus por este momento e agradecemos, irmãos, que estão aqui firmes e fortes, e desejamos que amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estejamos juntos novamente. Você que está chegando no nosso canal, conhecendo agora este trabalho, vem fazer parte, vem ler conosco todos os dias a palavra viva do nosso Deus, que é vivo e eterno. Um Rei eterno é o nosso Deus, o grande Jeová. Aleluia! Aquele abraço
fraternal da irmã Daniele e que Deus abençoe a todos. Até amanhã, o nosso encontro marcadinho. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.